Olá, ouvintes do Cinemação, aqui é Fred Costa e tenho um convite para você que acompanha esse podcast e gosta de debates sobre a cultura pop que atravessam filosofia, psicologia, sociologia, mas com muita leveza como a vida deve ser. Então convoco todo mundo aqui para conhecer o podcast Perdidos na Paralaxe. Estamos em todas as plataformas de áudio e nas redes sociais. Abraço em todos e a gente se encontra por lá. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 634. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Marina Oliveira. Oi, pessoal. Já fazia um tempinho, né, Rafa, que eu não vinha. Pois é, só agenda, né, Má? Tem que ficar olhando a agenda. Dizem que o trabalho só começa depois do carnaval, né? É. Mas tô feliz de estar aqui hoje ainda para falar de cinema brasileiro. Não é? Tô cheia de curiosidade para saber dos bastidores, então acho que vai ser um papo legal. Eu também acho, porque olha, hoje a gente tem o prazer, a Má tá aqui comigo, né, pra gente bater um papo, fazer uma entrevista com uma das pessoas que eu sempre digo que é os operários do entretenimento, e ela tá aqui para nos ajudar a entender um pouco mais da complexidade de fazer cinema no Brasil. Estamos aqui com Yafa Brits. Olá, boa noite. Obrigada, Rafa. Boa noite, Marina. Boa Amei noite. esse nome, Operária do Audiovisual. Vou botar isso no meu LinkedIn. Tira todo o glamour da profissão. Nossa, mas é exatamente isso. Adorei. Pois é, que ninguém vê o suor, né, Yafa? Só olha lá a peça e acha que é aquilo e pronto. O suor mesmo ninguém vê, né? Nossa, e haja suor, né? Muito bem, meus amigos, olha só, estamos aqui reunidos em um episódio especial, né, aqui do podcast Cinemação, porque hoje a gente recebe justamente a Yafa, a mulher que botou mais de 50 milhões de brasileiros dentro do cinema nos últimos 15 anos, isso mesmo que você ouviu, 50 milhões de brasileiros. E olha que ela começou a carreira em informática, passou por mercado financeiro e hoje ela comanda a Migdal Filmes, como quem joga xadrez ali, em 3 tabuleiros ao mesmo tempo, é cinema, TV e streaming. E a Yafa, que é produtora, né, por trás aí de fenômenos como a trilogia Minha Mãe é uma Peça, Nosso Lar, Casa Grande, e agora está lançando projetos, né, como a cinebiografia da Cássia Eller e Geni e o Zeppelin, que vai ser dirigido, está sendo dirigido pela Ana Mulayert, mas o que torna ela única não é só fazer blockbusters nacional, é conseguir misturar comédia popular com drama social, entretenimento com impacto, Paulo Gustavo com Felipe Barbosa, olha, tem tudo e a gente vai falar com a Yafa sobre tudo isso. Hoje a gente vai bater esse papo, né, sobre os desafios de produzir cinema no Brasil em 2026, sobre como competir com Marvel gastando 1/10 do orçamento que os caras têm e sobre essa arte de equilibrar bilheteria com cinema de autor sem virar ali aquela esquizofrenia, né? É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Eu tenho que começar com uma pergunta clássica, né? Porque tem que ser a primeira pergunta mesmo. A gente sabe que você começou a carreira de um jeito bem atípico, né? Estudou informática, trabalhou no setor financeiro, se formou em psicologia. Como é que essa trajetória toda desembocou no cinema, assim? Teve algum momento específico em que você pensou, é isso que eu quero fazer? Ai, Rafa, é uma sequência de coincidências ou portas que foram abertas acidentalmente. Em algumas vezes na minha vida, eu acho que eu tive a sensação de... Sabe quando você abre a porta errada? Sim. Ups, dá aquela espiadinha. Ups, bati na porta errada. Uhum. Algumas vezes isso aconteceu comigo, mas não era exatamente a errada, né? Parecia na hora errada, mas depois, de alguma forma, elas fizeram algum sentido. A minha... Nunca pensei em trabalhar com cinema, porque não era algo que dentro da minha formação, da minha
família, da minha comunidade, assim, que a gente falava na infância, na adolescência, né? Acho que a gente via filmes, e todo mundo muito cinéfilo na minha casa, isso sim, mas assim, os filmes meio que apareciam num passe de mágica, né? Acho que ninguém nunca perguntou como será que é feito. Não era uma opção de profissão como hoje em dia é, que eu acho muito legal, né? Que hoje em dia a gente está falando de uma indústria que movimenta bilhões, né? Naquela época, cinema era uma coisa absolutamente alternativa, ainda que já movimentasse também uma quantidade absurda de dinheiro, de pessoas e de energia, mas não estava no meu radar. E eu fui fazer informática muito nova, eu tinha 17 anos, eu nem sabia o que eu queria fazer, gente, eu fiz vestibular, na época era vestibular, né? Sim. Para, sei lá, arquitetura, medicina, comunicação, matemática, que eu sempre gostei. Eu fiz para umas 7 coisas, não, economia não, mas várias coisas. Eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. E como eu passei bem, tirei uma posição boa nessa prova, né, que foi na PUC, informática, aí ganhei uma bolsa, aí pra lá que eu fui. Meio que era pra mim meio óbvio. É pra lá, óbvio que eu vou, né? E eu passei anos sendo um ET na faculdade, eu não nada a ver com aquele mundo. Eu acho que eu me formei um dia antes de ser jubilada. Caraca. Porque no meio da faculdade eu entrei super, sei lá, estava tentando ver qual sentido aquilo fazia na minha vida. E é isso, eu realmente era um extraterrestre. E lembro de um dia, por algum motivo eu fazia terapia sábado, 7 da manhã. Não sei porquê, mas por algum motivo era esse horário. Eu lembro de sair da terapia muito, assim, perdida, confusa. Eu queria trabalhar sempre fui criativa, sempre gostei mais, né, de criação como um todo. Eu falei, vou fazer um curso de computação gráfica. Eu já tinha passado por um estágio, sei lá, na época no Pactual, que hoje é o BTG, que, sei lá, era o estágio mais cobiçado que tinha na época. Eu fui trainee durante um ano no mercado financeiro, que aí eu me sentia mais ET ainda, realmente, totalmente. Onde eu estava deslocada. Mas, sabe, a pessoa que está sempre deslocada, onde ela está no momento, era eu. Sim. E lembro desse dia que eu falei, vou fazer um curso de computação gráfica, fui para a Fundição Progresso. Isso foi na época do Collor, foi na época que a gente começou a escutar da Carla Camurati com a sua empreitada, né? Carlota Joaquina. Enfim, época do Collor, que desmontou a Embrafilme, que eu sequer conhecia. Isso tudo é de uma época pregressa a mim. Mas, assim, não existia cinema. Eu fui fazer curso num lugar que era a Fundição Progresso, onde estava um monte de diretores e roteiristas e produtores que não tinham onde trabalhar, então viraram todos professores. E ali eu literalmente entrei na sala errada. Eu abri uma porta e entrei na porta achando que era o curso que eu ia fazer, e era um curso de direção e produção de vídeo, e meu professor era o Bigode, o Luiz Carlos Lacerda, meu amigo querido até hoje. E eu acho que entrei num portal mágico, assim, onde comecei... Nárnia. Eu abri a porta e apareceu Nárnia. Sim. E lá fiquei. E ali eu falei, o que é isso? O que é produção? O que é direção? Eu me encantei imediatamente. Em um mês eu tinha pedido demissão do banco, terminado com o namorado da época, que não tinha nada a ver também, que eu estava tudo errado. E fiz um reboot ali do sistema. Tenho a sorte, sei lá, de ter pais que não entenderam nada e acho que até hoje não entendem direito o que eu faço, mas que confiarem na época, né, vou largar esse lugar incrível e promissor, esse namoro incrível e promissor, e vou fazer cinema no Brasil, onde não existe cinema brasileiro. Pois é. Sabe quando você meio que tá, eu acho, olhando para trás, estava a porta errada era meio que o lugar certo na hora certa, sabe? Que era um momento de reorganização do mercado, a Ancine surgindo, e eu conheci pessoas muito rapidamente. Eu sempre fui muito cara de pau também, assim,
ligava para as pessoas, me oferecia para trabalhar em institucionais, em vídeos. Lembro que na Fundição Progresso a gente fez um vídeo que eu tenho que resgatar com o Bigode, que é a coisa mais engraçada do mundo, que eu lembro que eu era produtora, diretora, atriz, éramos todos, né? Aliás, eu tenho que achar isso, porque se alguém achar isso antes de mim, pode virar público. É queima de arquivo, né? É que totalmente. Eu lembro que o nome é Vem Pra Lá Pra Você Também. E, sei lá, eu achei, nossa, existe um mundo, esse mundo novo me abduziu. E eu, alguns anos, sei lá, pouco tempo depois, estava trabalhando com o pessoal do Rio Cine, que depois virou Festival do Rio. Gente, eu vou me sentindo velha falando com vocês, nossa. Vida, muita história. Mas assim, apesar de você dizer que não existia cinema no Brasil direito, que loucura, né? Mas pelo que você vai contando, era um mercado, era um ambiente que estava florescendo, né? Porque você encontrou muitas oportunidades nessa época. Então, tudo isso aconteceu antes de aparecer Carlota Joaquina. Eu acho que foi um ato meio impensado e de uma pessoa jovem que viu ali alguma coisa que se apaixonou e queria investigar. Isso eu era muito nova, Marina, muito nova. Não era tão nova, mas eu devia ter, eu não sei, uns 20 anos de idade. Impetuosa, talvez seja a palavra, né? Quando... É a hora que você tem que experimentar, né? Eu hoje tenho filhos dessa idade, mais ou menos, e eu falo para eles muito, vai. Eu faço que nem meus pais fizeram, vai. Vai. Essa é a hora de você conhecer, de você errar, de você mudar a rota, né? Tá tudo bem. E foi um pouco isso que aconteceu. Eu acho que na época tinha um clima de desespero, de revolta, de tentativa de reorganização. Foi perto da época daquele evento enorme do Betinho, agora eu estou lembrando, qual é o nome do Eco 92, um pouco antes disso, ou seja, gente, tem tempo pacas isso tudo. Não existia um filme brasileiro na época para falar que existia cinema brasileiro, mas eu rapidamente conheci pessoas e a gente fazia curta-metragem e tinha um mercado que existe, aliás, até hoje, que é um mercado de publicidade super grande. Na época, no Rio, a publicidade era bastante relevante, né? A gente podia viver de fazer vídeos institucionais para empresas, sabe? Era possível na época e naquela idade. E naquele momento estavam rolando esses movimentos de... políticos, movimentos realmente políticos, articulações políticas de criação do primeiro Ancinave, que virou Ancine. E eu estava ali do lado de pessoas muito legais que me receberam, me acolheram e viram uma jovem, acho impetuosa, curiosa e com muita energia, com faca no dente, assim, né, querendo participar daquilo. E eu me lembro de eu, nessa idade, tá no meio dessas reuniões sem entender pacavina de audiovisual. Eu estava ali na reunião com o Gustavo Dal, o presidente, sei lá, e as pessoas falando do cinema novo, e eu não sabia o que era o cinema novo, nem o velho, eu não sabia o que era assim, eu estava lá, uma coisa meio... E fascinada, eu estava lá e fascinada porque eu conhecia rapidamente o Bigode, me apresentou a Tete Moraes, me apresentou a Valquíria, e a Vilma, e aí a gente se conectou muito rápido. Elas são da Total, né? Que é a produtora da qual fui sócia antes da Migdal. E as coisas fluíram, é isso. Parecia que os caminhos iam se abrindo e foram se abrindo de uma forma orgânica, assim como o cinema brasileiro foi se organizando, se desenvolvendo, as leis de incentivo se formando. E a gente foi aprendendo a fazer de uma forma... A gente aprendeu a fazer fazendo. A quantidade de besteiras e de erros, quando eu olho para trás, a gente foi um movimento autodidata, sabe? E lembro assim, dos primeiros projetos que eu nunca tinha visto um plano de filmagem na vida, mas eu já era produtora. Então eu pulei de ET para produtora muito rápido, porque não tinha meio do caminho. Não tinha lugar no meio porque não tinha o mercado, justamente. Você estava preenchendo uma demanda que existia ali. Acho que sim.
né? Mas não tinha um tempo de formação para preencher esses espaços, né? Quem estava disponível assumia. Eu acho que é isso, Marina. Eu acho que, assim, teve algo que aconteceu, uma grande articulação que aconteceu de uma grande relevância para o país e política, mudanças políticas, e eu estava ali, e com muita energia, que eu acho que talvez fosse a coisa mais preciosa, não só a energia, disponibilidade, sabe quando você está inteiramente disponível para uma coisa? Eu sou uma pessoa um pouco compulsiva também, eu vou com tudo. E eu tinha uma disponibilidade e eu fiquei apaixonada pelo ofício que eu não sabia ainda fazer, né? Mas que eu queria descobrir como fazia, e eu colei em pessoas igualmente loucas e que também queriam aprender a fazer, mas que já faziam de uma certa forma, né? Pessoas um pouco mais velhas que eu e de repente eu estava fazendo um evento de cinema que era o Recine. Eu lembro que eu durante anos fazia uma mostra de vídeo hilária chamada Videovírus, vídeo interativo recriando o universo sensorial. Eu lembro que quem deu esse nome foi Marcelo Dantas, hoje em dia, que faz as exposições, os museus e tal. Era uma época da videoarte. A videoarte foi uma coisa maravilhosa, livre, encantadora, descompromissada. Talvez tenha sido o momento mais realmente livre que eu tenho vivenciado nesses anos de criação e produção audiovisual. Foi a época das videoinstalações. E tudo isso antes, um pouco... E, ao mesmo tempo, começou esse movimento de, bom, a gente agora pode começar a fazer cinema. Nisso eu já conhecia pessoas, nisso eu já tinha feito um curta-metragem, sei lá, do João... Primeiro curta do João Manuel Carneiro, depois um que é hoje em dia, né, um dos principais autores, né, de novela. A gente estava ali fazendo curta-metragem, olha que doideira, Pão de Açúcar, o nome do curta. Olha. Que é outra obra que eu tenho que achar, tem muitas coisas para achar. Muitas coisas perdidas. Tem muitas coisas perigosas que podem aparecer. Rafa, e é interessante ouvir ela contando assim, porque parece super romântico, né, pensar... Sim. Nessa trajetória dessa forma, olhando em retrospecto, porque eu acredito que deve ter sido muito difícil também, né? Porque quem se doa demais acaba tendo, assim, desvio de função, acúmulo de função. Totalmente. Não é fácil, não deve ser fácil aprender a trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Mas eu vejo, assim, na forma como você fala, até um lirismo, assim, uma coisa romântica mesmo. E eu me pergunto, e até gostaria de ver sua opinião sobre isso, assim, se você acha que seria possível para uma pessoa que gosta de cinema, que quer começar e tal, se ainda existiria um espaço para aprender a fazer dessa forma livre, assim, não. Tentando, experimentando. Não, eu acho que foi foi uma coisa de momento, Marina. Primeiro, assim, você tem toda a razão. Toda essa disponibilidade, essa intensidade, né, paga-se um preço muito alto. E que aí é uma outra conversa que a gente entra depois, né? Paga-se um Fica preço. para a parte da psicanálise. Tudo isso cobra um preço e você vira a pessoa que faz tudo, você vira a pessoa que quer fazer tudo e essa tendência a querer mais e mais e mais, isso cabe muito bem num momento da vida e fica muito ruim num outro momento da vida, né? Então, mas naquele momento, eu mesma me ouvindo, de fato, foi uma época muito não planejado, mas batalhado. Foi muito batalhado, porque eu trabalhei muito desde o primeiro dia, desde que eu entrei naquela sala errada. Eu fiz uma lista de nomes que o Bigode generosamente me deu, de pessoas para ligar. Fui conhecer todas aquelas pessoas, produtoras, diretores, e me apresentar e falando, olha, eu não fiz nada disso, mas eu quero aprender. E era uma época que, sim, as pessoas, quem tinha essa disposição, teria um lugar, porque ninguém queria fazer cinema naquela época. Não era, porque não era uma profissão. Uhum. Foi um momento lúdico e intenso e de trabalho árduo. Acho que, sei lá, lembro que uma vez eu fui, antes de começar a faculdade, acho que meu pai falou uma coisa que eu nunca esqueci.
Eu fui passar um ano morando num kibbutz, né, numa comunidade socialista em Israel, e meu pai deu uma força para eu ir. Eu devia ter, 17, 18 anos, e ele falou assim: filha, vai, porque são as suas últimas férias na vida. Nossa. Cara, pois é. Sorrir ou chorar, né? É pesado. Eu não entendi direito o que ele falou, eu só entendi depois. Exatamente isso que aconteceu. Foram as últimas férias de toda a minha existência. Porque aí foi a produção, sei lá, gente, para trabalhar nisso, tem que ter uma disponibilidade emocional, tem que ter um lugar de você estar em se expor, em aprender coisas, fazendo isso até hoje, né? A gente está lidando com... a gente lida com muita subjetividade também. E mais a parte prática, que hoje em dia você tem, que é muito legal de ver. Tem um monte de faculdades, tem cursos de formação, cursos de extensão, de pós-graduação. Na época, o cinema era romantizado. Hoje, a gente sabe o quanto que ele é industrializado, né? Você, um jovem vai fazer uma universidade, ele pode estar querendo ser um executivo de um streaming, ou ele pode trabalhar no marketing de sei lá o quê, ou na assessoria de imprensa, ou ele pode, sim, ser fotógrafo ou roteirista. Mas hoje em dia, ninguém se acha um extraterrestre, né, por tomar essa decisão. Naquela época, eu era um pouco café com leite, sabe? Mas eu acho que todo mundo era, né, Iafa, um pouco. Eu acho que assim, sim. Né? Eu acho que sim. Eu conheci pessoas que estavam ali, pessoas num outro momento de vida, que tinham essa mesma energia, pessoas bem mais velhas do que eu e que estavam querendo fazer. E eu aprendi muito com elas. Mas, como a Marina falou, eu entregava, eu queria. Eu ia com tudo. E o preço depois veio, assim, os recibos foram sendo entregues ao longo da vida, continuam sendo, mas faz parte. E talvez essa seja a característica que eu acho que hoje, fazendo uma ligação com o que eu vejo hoje no mercado, um mercado mais estruturado, um mercado estruturado, né, que passa por mil dificuldades, mas que é uma indústria que você não tem que explicar para os seus pais o que é um filme, ou o que faz uma roteirista, um roteirista, o que faz um produto. É mais fácil dizer o que acontece, onde tem uma democratização das formas de produção também, né? É muito grande. O que eu sinto que hoje ainda me conecta em alguém que está começando e que queira fazer, é ter essa energia, Marina. Essa energia, eu quero fazer. Eu ainda não sei nem direito o que eu quero fazer, mas eu quero fazer parte. E a pessoa vem com uma disposição. Isso é o que eu mais sinto falta, assim, nas pessoas mais jovens que aparecem querendo trabalhar. E quando eu vejo uma, eu agarro, boto embaixo do braço, ela vem, porque essa daqui vai ser produtora daqui a 20 anos, eu não tenho a menor dúvida. Sente falta um pouco da guerrilha, né? Do sangue no olho. Porque tem esse lugar, né, assim, que o Rafa definiu super bem, que a gente é operário. A gente é operário em todas, do início ao fim. A gente é operário na época, no desenvolvimento do roteiro. É trabalho, é suor, é hora. Como é? HH, homem-hora. Né? É sentar, é ralar, depois para levantar, é operário. Na hora de lançar, nossa, gente, eu tô aqui, eu achava que ia fazer o podcast de casa, eu tô na Migdal desde cedo, não saio nem para almoçar, eu sigo sendo a mesma operária
quando eu tinha 20 e poucos anos. Não adianta. E aí tem uma coisa que é meio idealista mesmo, sabe? Você sabe, Iafa, que enquanto você falava, uma coisa que me chamou a atenção foi justamente essa inquietude, né, que você foi falando, porque se a gente pegar o cenário do cinema naquela época e essa efervescência, né, criação de Ancine, não sei o que e tal, a gente pode dizer, o mercado tava, né, ganhando um corpo ali e tal. Mas você se posicionou também em outras áreas, né, que você atuou, de uma forma bem sucedida, como você bem falou. Pô, conseguiu uma vaga num lugar que era prestigiado, que as pessoas olhavam e tal. Mas então existia ali essa inquietude dentro de você, e uma das coisas que me chamou a atenção é que você não reprimiu isso, sabe? E aí outra coisa que me chamou a atenção também é você falando sobre se sentir deslocada. Uhum. Esse mercado talvez fosse o mercado dos deslocados mesmo, e por isso, né, tenha sido o mercado que mais te acolheu, porque te entendeu e entendeu essa inquietude que você vivia, né? Eu acho que é muito isso. Inquieta, angustiada e contente. Essa sou eu. Inquieta, angustiada e grilo falante feliz. É uma mistura disso. E de repente eu caía na República dos Excluídos. Eu entrei num livro do Lima Barreto, entendeu? Num conto do Lima Barreto, onde estavam todos os excluídos. E ali eu fiquei menos deslocada, de fato, sabe? Agora me tira uma dúvida, porque eu vou dar um pulo pra frente para depois a gente falar da Migdal, que eu acho que é legal, mas é porque enquanto você estava falando me veio várias vezes o fato, né, de você ser coautora do livro Film Business, o negócio do cinema, que é quase que um manual sobre como a cadeia produtiva funciona na prática ali. Sim. E quando a gente fala de você ser coautora, né, de um livro, a gente está falando de uma certa organização, né? Mostrar para as pessoas, ensinar para as pessoas como que o mercado ali se organiza e essa cadeia produtiva e tudo mais. Pensando nessa sua história também, desse deslocamento, inquietude e tudo mais, o que te motiva a escrever esse livro? Na época foi um convite da Adriana, com quem... Então, olha, eu sou muito cara de pau, gente. Naquela época, eu coordenava um curso de formação de executivos na FGV. Veja bem. Caraca! Para executivos para televisão e cinema. E sendo que eu nem tinha feito televisão, mas já coordenava o curso de pós-graduação. Gente, é isso, a pessoa tem que ser sem noção para fazer essas coisas, gente. E nessa época, a Adriana, que me chamou para coordenar esse trabalho, as coisas vão se... Tem uma conexão, né? Porque tem um momento ali que para mim foi muito incrível da vida, que foi quando eu fui para a Espanha para um programa chamado Media Business School, em Ronda, uma das cidades mais lindas do mundo, aliás. E fui para conhecer um programa europeu de formação de executivos que não existia no Brasil. E são aquelas coisas. É isso. De repente eu estava lá porque estava, sei lá, a gente no Rio Cine, eu, Valquíria Vilma, pensando, nossa, como faz falta ter formação. Como seria importante a gente trazer formações para o Brasil, né? E eu sempre era a primeira a falar. Quem vai, eu estava assim, vou eu. Para viajar, vou eu. Então, eu viajava muito e me metia nesses lugares e fiz um curso para produtores europeus. Eu fiquei escondida, porque eu sou brasileira. Então, eu estava lá foi um golpe que rolou e, de repente, uma brasileira, mas ninguém podia falar. Estava de figurante lá. Mas aquilo eu absorvi de uma forma que foi uma coisa incrível. Foi fundamental aquele momento no Media Business School. Lembro de quem organizava, o Antônio Saura, filho do Carlos Saura, abriu as portas no mercado europeu ali para mim, também ali num momento muito nova. E a gente, pelo Rio Cine, na época, isso antes da Total existir, um pouco antes, a gente trouxe o Media Business School para o Brasil, fez o Media Business School Brasil. No Media Business School Brasil, a gente trouxe, assim, pessoas incríveis para darem cursos de formação. Onde quem estava nesse curso de formação? Estava Andréa Barata Ribeiro com tal de um filme Cidade de Deus,
que ninguém entendia. Sabe? E tinha, assim, aquelas pessoas que fazem, que fizeram história, que fazem história, buscando formação, buscando contato, buscando aprender. Então, você vê, estava todo mundo meio que vindo junto nesse momento. Lembrando agora da Andréia com um projeto de venda impresso, lindinho, ela todo bonitinho, do Cidade de Deus, sabe? Mostrando lá para os produtores, para os agentes e financiadores. Então, isso foi muito importante, eu acho que para o mercado como um todo, aquele momento. Eu estou lembrando disso só agora, há muito tempo que eu não lembro desse evento do Media Business School, que eu tenho material, até hoje eu uso esse material quando, sei lá, vou dar alguma palestra, alguma aula, para falar sobre desenvolvimento de projetos, eu uso aquele conteúdo incrível. Isso junta com esse livro, anos depois, por causa do Media Business School, eu começo a fazer esse curso de formação de executivos, sendo que eu era uma executiva em formação e uma produtora em formação, e aí vem a ideia do livro e estava ali, gente. Estava o Rodrigo Saturnino, né, que era meu professor, Rodrigo Saturnino. Estava o Gonzaga, que também era meu professor, são pessoas de uma outra geração e são, aliás, minhas referências de mercado. E eu, como sempre, cara de pau, aceitando essas coisas, entendeu? E eu lembro que eu escrevi o meu capítulo enquanto fazia o Nosso Lar, que foi outra coisa surreal fazer o Nosso Lar, gente. O primeiro, eu digo, né? O primeiro Nosso Lar foi sei lá, foram 2, 3 anos da vida. Ali eu já tinha filho, um mergulho num universo completamente desconhecido pra gente na época, de efeitos especiais, de tentar um público que a gente não conhecia. Aí na época falavam que eu tinha virado fanática religiosa e tal, aí muito fofoca, era muito distante, gente, tudo muito intenso. Mas foi assim que tem uma coisa que junta com a faculdade de informática, que também papai sempre me jogou na cara, como valeu a pena ir até o fim da faculdade. Pois é. Porque de alguma forma eu desenvolvi, além de eu ser virginiana, né, eu sou virginiana, eu desenvolvi um pensamento estruturado. Sim. Nessa formação. Eu estudei muito sistemas operacionais. Eu estudei COBOL, linguagem, ação. Era aquela sopa de letrinhas inexplicáveis. Eu tive que aprender e eu desenvolvi um pensamento lógico mesmo, estruturado, que me ajuda muito até hoje. Durante anos que eu fiquei ressentida com essa faculdade que foi tão difícil de fazer para mim, me ajudou desde o início, desde o meu primeiro estágio na Link Digital. Esse pensamento estruturado era um diferencial para mim, sabe? Eu tenho um lado lúdico, mas tem um lado muito organizado. Muito organizado de pensamento mesmo, de planejamento. Porque tudo é planejamento. E aí eu estava ali planejando, sei lá o que eu planejava na época, mas tinha essa base. Isso, ou seja, de alguma forma as coisas se conectam, né? A informática, os Media Business School, trazer essa formação para cá, a FGV, eu acho que é uma inquietude minha, mas também é do mercado, uma busca também de profissionalização, né? Que hoje está aí, a profissionalização está aí. Quando eu recebo um currículo, eu olho onde a pessoa estudou, eu vejo o que ela fez de cursos, eu vejo o que ela fala de língua, coisas que na época meio que não tinha nem de onde tirar, sabe? E não era nem sequer seria valorizado, talvez, porque a gente não sabia direito do que estava falando. Você sabe que enquanto você fala, eu tô me identificando demais com você, porque eu sou muito assim, tá? Eu sou muito inquieto e muito curioso com tudo, assim. E eu já ouvi de pessoas próximas a mim, como se fosse um demérito. As pessoas até falavam assim, você parece um pato. Não sei se você já ouviu essa expressão.
Você parece um pato, porque o pato ele não sabe nadar que nem um peixe, ele não voa que nem um pássaro, sabe? O pato, tipo, ele não corre porque ele tem a perninha curta, como um cavalo e tal. Então o pato meio que ele faz tudo, mas não faz nada plenamente aquilo. E me falavam isso como um demérito isso. E eu sempre achei isso o máximo. Porque eu falava, cara, eu consigo navegar por vários mares diferentes aqui, sabe? Eu não preciso ficar preso em uma função ou em uma coisa só. E enquanto você está falando isso, essa coisa do próprio, né, aprender essa lógica, esse pensamento lógico e tal, então eu estou me identificando demais. E aí entra justamente essa parte da Migdal, né? Porque você funda a Migdal em 2009, depois de uma trajetória de sucesso na Total Filmes. E o que te motiva a abrir uma produtora própria naquele momento, assim? E desde o começo você já tinha essa visão de equilibrar, tipo, vou fazer blockbuster, vou fazer filmes com mais impacto social. Já tinha isso? Ou meio que isso foi se construindo ao longo do caminho? Como é que foi? Bom, primeiro eu quero te dizer que eu me identifiquei com a tua identificação. Totalmente. Isso, eu vou voltar a falar disso mais tarde, porque foi muito libertador descobrir novamente que eu sou capaz de fazer muitas outras coisas e ser feliz. Exato. Fazendo outras coisas, e que isso aqui não é uma prisão, porque num determinado momento ficou parecendo que eu tinha criado uma prisão para mim mesma. Isso tem a ver de uma certa forma com a Total. Quando eu entrei nesse mercado nova, comecei a trabalhar no Rio Cine, muito nova. Do Rio Cine, a gente abriu a Total, eu, Valquíria Vilme de Donê, que são pessoas que foram muito inspiradoras para mim, porque eles têm essa disponibilidade, essa vontade, essa inquietude, essa vontade de conquistar o mundo. Conquistar o mundo e salvar o mundo, meio que as duas coisas juntas, sabe? Que são um pouco contraditórias, inclusive. Mas como a gente lidava com o público na época, tinha no DNA ali das coisas que a gente fazia na Total, tinha um DNA de comunicação com o público. E ali foi assim, o primeiro filme que a gente fez foi o Viva Sapato, do Bigode, veja bem aquele professor que me recebeu ali na Condição Progresso, né? O Bigode fez Leila Diniz, fez Farol, mas fizemos esse filme, a gente fez Avassaladoras, não existia nem Globo Filmes ainda, a gente estava tentando fazer um projeto com a antiga Fox, né? Que não tem mais também, porque foi comprada. Sexo, Amor e Traição, tinha um DNA de público. E foi incrível, porque eu carrego isso até hoje. Eu sinto que quando a gente produz um filme, ou produz alguma coisa, né, para o streaming, para a TV, eu sinto, tenho quase que uma culpa, porque envolve tanta gente, por tanto tempo, envolve tanto dinheiro e muitas vezes envolve tanto dinheiro público, né, que eu acho impossível não tentar de todas as formas devolver isso para a sociedade, sabe? E eu acho que a forma mais incrível de devolver para a sociedade é quando você faz um filme que mexe com a sociedade, né? Que movimenta, que é quando você cria uma franquia, quando você cria um conteúdo brasileiro, que as pessoas sabem que é brasileiro e passam a ter orgulho daquilo, sabe? Então, eu acho que essa comunicação com o público está no meu DNA desde a minha convivência com elas e dentro da Total e etc. Eu, na época da Total, acho que tinha uma coisa, sabe quando a filha tem que sair de casa? Sim. E fazer e errar sozinho e parar de reclamar da forma como está sendo feito, porque, sei lá, tinha uma relação muito de irmandade com o Vilme e Valquíria e um pouco filial também. Em algum momento eu falei, gente, mas eu quero fazer isso, mas está faltando um equilíbrio, mas eu quero fazer aquilo. E chegou uma hora que eu tive que sair para fazer.
E foi, acho que, a separação mais difícil da vida. Eu acho que eu fiquei 2 anos chorando para me recuperar dessa separação, porque são pessoas que, né, que eu amo profundamente e que me sinto igualmente amada, mas sentia que eu tinha um outro caminho para trilhar e que eu tinha outras ideias também. E que eu gostaria, sim, de trabalhar com novos formatos, que sim, eu queria equilibrar um lado, uma inquietude minha, que não era só de me comunicar com o público, mas de cutucar algumas questões sociais que, para mim, só podiam ser tocadas pelo cinema, aliás, né, de uma forma que eu participasse, contribuísse dessas angústias existenciais, sabe? Então, eu queria experimentar, eu queria tentar, e aí foi quando eu saio da Total. Foi na época do primeiro Nosso Lar, e foi logo em seguida teve o Minha Mãe é uma Peça, e logo em seguida veio o Casa Grande, que veio já nesse pensamento, não, Minha Mãe é uma Peça deu certo, Nosso Lar deu certo, né? Foram projetos super bem sucedidos. Cada vez que eu fizer uma coisa que eu conseguir, né, acertar aqui no público, eu tenho que dar chance para um diretor estreante, para uma diretora estreante, para algo alternativo que ninguém vai olhar. Eu fiz esse pacto comigo e tento cumprir esse pacto. E às vezes a melhor coisa é quando as coisas se misturam, né? Quando você consegue fazer com que tudo isso que a gente está falando apareça numa obra só. A comunicação com o público, mas também um impacto. É metido isso. Eu não gosto de falar de relevância, porque relevância social também é subjetivo, que é relevante para mim, talvez não seja para você, e é muito pretensioso. Algo que seja relevante, porque tudo é relevante, né? Sim. Uma comédia é super relevante, fazer pública é super relevante, mas talvez quando você consegue trazer transformações ou questionamentos de uma forma coletiva sobre feridas abertas, aí é incrível, é o melhor dos mundos. A gente estava falando muito sobre essa questão, ficou na minha cabeça aqui, da profissionalização, né, do mercado. E eu quero aproveitar que você está aqui para me tirar umas dúvidas, até para fazer uma provocação, porque a gente vê que pelo papo que você meio que cresceu junto com o nosso mercado cinematográfico, né? Totalmente. Então você acompanhou muito de perto tudo que aconteceu, as mudanças que aconteceram, como você teve esse acúmulo de funções. Eu acredito que você foi desde colar o papelzinho no cenário lá até essa parte mais burocrática da produção mesmo, né? Eu, de certa forma, acompanhei um pouco também, mas aqui nessa bolha do meu estado, aqui em Goiás, por conta de políticas públicas. Nos últimos 10 ou 15 anos, quando eu vim fazer faculdade, deu um boom de produtoras aqui em Goiás. Tinha muita produtora de animação. E eu, como estudei artes, eu acabei tendo muito contato com esse pessoal que estudou cinema. A gente tinha um curso de cinema aqui na Universidade Estadual. Já quando eu me formei, e já foi nessa transição de governo, as políticas para a cultura, para o cinema já não estavam tão em alta, eu conversei com um colega, na época que eu trabalhei na televisão, que ele era diretor de cinema também, que ele é diretor de cinema, e ele reclamou de uma coisa que eu acho que vem muito junto com essa questão da profissionalização do mercado, que ele disse que tinha muita dificuldade de trabalhar num set porque teve uma, entre aspas, uma americanização da forma de trabalhar e fazer cinema no Brasil. E que ele, enquanto artista, enquanto pessoa, ele não se identificava com essa forma de fazer cinema. E que era muito difícil para ele, que ele queria ter, talvez até esse olhar mais romântico de fazer um cinema talvez mais de guerrilha, né? De você trabalhar prazos mais flexíveis, de você ter mais proximidade com o elenco, com os atores, e ter um tempo ali para conhecer e tudo mais. Ele pontuou várias coisas que incomodavam ele, e que ele disse que a maioria dos estúdios e das produtoras estavam com essa tendência de tentar copiar o set de filmagem americano.
E por outro lado, a gente vê que tem um bônus, né? Essa, entre aspas, essa profissionalização que meio que copia Hollywood um pouquinho em alguns aspectos, que é essa guinada que houve, por exemplo, na Academia Nacional de Cinema, nessa mentalidade de trabalhar os filmes para esse mercado internacional, de fazer filmes com coprodução internacional, né? Produção com outros países, e eventualmente levar esses filmes para o Oscar, por exemplo, né? O Brasil sempre foi muito forte, teve muita presença nesses festivais mais conceituados, mais alternativos, né? Os europeus amam o cinema brasileiro, a gente está sempre em Cannes, mas a gente vê que essa profissionalização de uma Academia Internacional de Cinema, de um corpo de votantes, está levando o nosso filme do 2º ano seguido lá para o Oscar, né? Para uma vitrine gigantesca, né? O que você acha disso? Você acha que tem esse lado, assim, de tentar transformar o set aqui, copiar esse modelo mais hollywoodiano, ou não? O cinema brasileiro é muito diferente mesmo e ainda tem um respiro artístico, autoral, que tem a cara da nossa cultura? Eu acho, assim, não tem nada que eu, pelo menos, tenha feito que, independente da forma, não seja totalmente nosso e brasileiro. É impossível não se profissionalizar. É impossível você fazer uma coprodução internacional sem uma agência organizada. Para começar, né? Se você quer ir, é impossível você... Acho que não cabe no mundo. E acho que não cabe desde que eu nasci. Talvez isso que ele esteja falando seja mais do cinema novo. Tô pensando aqui alto, sabe? Que era uma coisa revolucionária. Quando eu estava vendo aquele filme maravilhoso, aliás, o Nouvelle Vague, né? O Godard, o Truffaut, eles com 20 e poucos anos, fazendo ali os seus filmes e criando toda uma linguagem que ia influenciar o cinema para o resto, né, da eternidade. Tinha ali um compromisso ali com a arte acima de tudo, e mesmo assim eles se estapeavam. Era arte acima de tudo, mas tinha que caber no orçamento. Era arte acima de tudo, mas a atriz do primeiro filme do Godard era americana, loura, que coste. E que ela queria fazer um filme com um diretor... loura foi só uma piada, tá? É isso, ela queria fazer um filme na Europa com algum diretor reconhecido, ela estava revoltada porque ela não queria fazer um filme com um desconhecido Godard, ela queria com Truffaut, mas o agente dela só conseguiu do Godard, e o Godard virou Godard, e esse caos todo, você vê, já estava instaurado ali, porque o Godard queria a atriz americana para o filme dele ser financiado. Então, mesmo nesse momento onde tem uma revolução de linguagem, existe financiamento, existe distribuição, existe pagar contas, existe cronograma. Então, eu não sei, eu acho que essa coisa de Hollywood, eu acho que isso é meio velho. Até porque Hollywood, o que é Hollywood hoje, né? Num mundo tão globalizado, onde você nem sabe onde é a base de uma empresa, sei lá, se a sede da Sony é nos Estados Unidos ou no Japão, não tenho a menor ideia. Eu tô falando isso porque eu não sei mesmo, acabou de me ocorrer, eu sei em Sydney. O mundo, ele ficou muito pequeno nesse aspecto. O que eu acho que nunca se perdeu e não se perde, e quando se perde é onde a gente se dá mal, talvez, é naquilo que é único nosso. O que é único nosso? É a nossa cultura, o nosso jeito de ser, de existir, de contar história, nossos valores, nossos problemas, nossas questões. E isso sim, é o que a gente tem de melhor. Eu acho que é o que cada país tem de melhor para oferecer para fora, né? E para dentro, porque também só funciona fora quando funciona dentro, né? Ou seja, esse debate ainda existe. Essa semana mesmo estava falando sobre mas esse jeito de trabalhar do streaming é muito diferente do meu jeito de fazer. Falando com uma diretora, com uma cineasta, né? E não é muito... O jeito de fazer não é muito diferente. O que é diferente é o quanto que você se permite ousar
na narrativa, na linguagem, quanto que você se permite arriscar. Eu acho que o cinema ocupa muito esse lugar de onde a gente pode correr, pode não, mas é onde a gente corre riscos maiores e tem mais autonomia, né? Mas também nem tanta autonomia, porque para levantar um filme você tem que se associar a muitas empresas, e às vezes as empresas querem só resultado, né? E aí você vai para uma espécie de pasteurização de uma produção, que é onde eu acho que a gente se dá mal, sabe? Quando fica pasteurizado, quando a gente parece que a gente está querendo copiar. Não é um modelo de produção, mas é aquilo que está sendo produzido. Sim. É o mesmo tipo de comédia romântica, o mesmo tipo de piada que não funciona, que é quando a gente busca um conteúdo como uma matemática, não tem, assim, não vai funcionar, porque não cola, fica artificial. Às vezes que a gente se espelha muito fora, me dá essa sensação plástica, sabe? Mas não na forma de produção, é mais no desenvolvimento do conteúdo mesmo. É uma reflexão que não acaba, e isso que você está perguntando, a gente se pergunta o tempo todo o que deve ser feito, o que é brasileiro. Quando, de novo, para aquele ponto, né, de filmes de público, o filme de público é aquele que reconhece muito ele próprio, né? Não tem nada mais brasileiro do que Dona Hermínia, não tem nada mais brasileiro do que Glória e Tony trocando de corpo, sabe? Que Alto da Compadecida, que ninguém fora do Brasil entende certamente o que está sendo falado ali naquele diálogo, né? E é tão autêntico que mesmo o gringo não entendendo, ele se conecta com o material, é impressionante. Porque aí entra esse lugar mágico, né? Lúdico também. Uau, o que é isso, né? Que mundo é esse? Igual a gente se conecta com outros mundos, né? Quando eles são oferecidos pra gente. E eu vejo, eu trouxe essa provocação do Oscar porque existia muito, e eu acho que ainda existe algumas pessoas que ficam encrespando, né, com isso, tipo, mas por que tem que ter filme brasileiro no Oscar? O Oscar não valida nada da arte do Brasil, a arte do Brasil, ela fala por si só. E realmente, sempre falou. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Sim. Eu acho que não é uma coisa ou outra, né? Eu acho que isso é uma coisa e outra. E é a malícia, né, da gente saber jogar o jogo deles também, para usar essa vitrine, né, para impulsionar o nosso mercado. Tem, que só traz alegria e prosperidade, na verdade, né? E autoestima para um país que precisa, um povo que precisa de autoestima. Mas eu acredito que são coisas que coexistem. Eu entendo quem olha assim, para quê? Mas por que não? Ao contrário, sei lá, eu sou muito partidária de coexistências, de formatos, de propostas, sabe? Propostas criativas, de propostas de existência mesmo. Das coisas que eu estava ouvindo você falar aqui é sobre justamente essa questão da pasteurização e também conectando com aquilo que a gente falou no começo da inquietação, né? E uma das coisas que me chama a atenção é que a Migdal, ela tem essa inquietação meio que no DNA, parece, porque a gente vê na Migdal essa capacidade de transitar entre uma comédia popular, que, por exemplo, Minha Mãe é uma Peça, que é um filme, ao meu ver, revolucionário, porque a gente vê um protagonista gay vestido de mulher, né, fazendo o papel de uma mãe e tal. Então, por mais popular que seja, ele tem um quê revolucionário ali. Mas passa também por peças com dramas pesados, assim, né? A gente vê Casagrande, M8, As Polacas e por aí vai. E aí, quando você estava falando sobre a parte da pasteurização, né, eu estava pensando aqui justamente que a gente vê que a Migdal tem
essa preocupação de não se envolver com obras que são extremamente pasteurizadas. Isso é uma estratégia, porque eu já vi você falando em algumas entrevistas que fazer cinema agora ficou mais caro, mas ao mesmo tempo, esses filmes eles precisam competir com esses blockbusters internacionais de orçamentos gigantescos, assim. Então, como é que a Migdal lida com essa desigualdade, né, de orçamentos? É através dessa não pasteurização? Existe alguma estratégia específica para fazer um produto competitivo sem ter esse orçamento de Marvel que a gente vê por aí? Então, isso é confuso mesmo, porque como competir? O público vai mudando, o tipo de demanda, né, o pessoal, né, o que eu gostaria de ver, o que eu tenho ansiedade de ver, vai mudando. E o que a gente vê no dia a dia dentro de casa vai mudando também. E o que a gente vê dentro de casa atualmente são produções, não sempre, mas ou produções muito grandes, mas são, no mínimo, muito bem feitas. Pode não ser uma super produção orçamentária, mas tem que estar tecnicamente muito bem feito. Então a gente vê os filmes do Oscar, né? Aliás, como a Marina estava falando disso. Você tem filmes de vários orçamentos ali, mas são tecnicamente impecáveis. Sim. Em termos de qualidade de imagem, de som, de direção de arte. E isso, para você ser tecnicamente impecável, já precisa de muito dinheiro. E aí pode ser um filme experimental, pode ser um filme de apresentação de uma nova linguagem. A gente já vem de um outro patamar, de um patamar de competitividade dentro do milhão de ofertas de conteúdos que são feitos. O que eu acho que acontece aqui? Acho que as escolhas acabaram sendo meio orgânicas e continuam sendo um pouco orgânicas. O Minha Mãe é uma Peça, o primeiro, foi quase um bullying. Tipo, ai, Liafa, lá vem você de novo. Agora com um homem vestido de mulher, por que não faz com uma mulher? E ninguém nunca ouviu falar nesse cara, ele berra. Teve um lado de ter sido difícil levantar, mas foi muito rápido levantar. E tem o seguinte, o Minha Mãe é uma Peça só aconteceu porque eu tinha acabado de fazer o Nosso Lar. E muitas empresas ganharam dinheiro com o Nosso Lar, sem imaginar que ganhariam. E também fizeram a sua contrapartida. Em contrapartida, poxa, vamos dar chance. E isso a gente passa o resto... O problema é que a gente passa o resto da vida fazendo isso. Mesmo quando você faz um filme de sucesso, o próximo você tem que mostrar e comprovar de novo que é um sucesso. E o que é sucesso? Sucesso pode ser um sucesso comercial, pode ser um sucesso de presenças internacionais, até o sucesso é subjetivo, né? Sim. Mas você tem que se provar o tempo inteiro. Parece que você está começando a maratona o tempo inteiro, de novo e de novo. E isso é com todo mundo, não é comigo. Acho que é uma característica nossa, do nosso trabalho. Mas veja bem, o Minha Mãe é uma Peça, o primeiro que sofria bullying, ele aconteceu muito por conta de um outro filme que fez sucesso. Se não, sim, entrou a Globo Filmes na época. Era tipo assim, ai meu Deus, vamos... Com exceção da Downtown, né, que o Bruno Weiner, quando assistiu a peça de teatro, ele sentiu o mesmo entusiasmo e certeza, né? Necessidade, né? Cara, as pessoas têm que ver esse texto e as pessoas têm que ver esse cara. Mas o Bruno foi tomado disso, mas o resto dos parceiros do projeto foram vindo, tipo, super desconfiados ou quase que sem saco, entendeu? Com obrigação. Depois todo mundo virou, no 2 todo mundo já era dono e sempre tinha já acreditado desde o início, tinha apostado. É engraçado ver como muda. Nossa, é bem doido isso. Mas o Minha Mãe é uma Peça, por exemplo, o primeiro filme, você vê que ele é um filme de um tamanho. O segundo filme, ele tem que mostrar para o público esse compromisso com ele. Ele é mais encorpado. O terceiro filme é muito maior. Isso a gente falando com a gente mesmo, né?
Hoje, com o streaming, a gente vai para um outro patamar, né? Um filme como o Caramelo, para ele ser feito, ele precisa de investimento mesmo. Sim. Né? Filmar com 100 cachorros, fazer um filme pela primeira vez com um protagonista canino, né? Aprender a arriscar, custa muito caro. E, de novo, a gente está falando, veja bem, é uma empresa bem americana, né, Marina? Assim, é uma empresa que tem, sim, seu formato de desenvolvimento e produção, e que o filme que mais funcionou dela é o nosso herói brasileiro, que é o Caramelo. É a prata da casa, né? Não é? Incrível, eu amo isso, gente. Eu amo o que o Caramelo fez. Eu amo. Porque o Caramelo, assim como o Paulo Gustavo, é o improvável, vamos ver o que acontece, sabe? Uhum. Um lugar muito despretensioso, mas que é tão nosso e é tão de verdade, é tão autêntico, que ele ocupou lugares em momentos diferentes, em janelas diferentes, muito poderosos de identificação, como essa Dona Hermínia é igual minha mãe, é igual a mim, é igual a minha tia, é igual... E esse vira-lata é o que eu tenho na minha casa, não tem qualquer outro lugar, né? Então, sei lá, é muito complicado ter esse... Eu tô tentando voltar para a pergunta, tá, Rafa? Uhum. Acho que qualquer projeto nasce com DNA, e a gente tem que ser fiel a esse DNA. Quando a gente tenta transformar ele em outra coisa, também a gente se lasca, igual na pasteurização, sabe? Sim. Um filme como o Caramelo, ele já começa com um tamanho e com uma proposta. Se tentar transformar ele em outra coisa, não funciona. Ou pega um filme que, sei lá, o caminho contrário, tem um filme cujo DNA é ser um filme nichado. É um filme de nicho, é para ser de nicho, e ele tem a sua importância, a sua relevância artística dentro do nicho. É o nicho que se comunica depois com o universo, né? De outras formas. Mas quando você pega algo que é nichado e tenta transformar numa coisa popular, a forceps, fica falso, fica artificial, fica estranho. Então, acho que os projetos, eles nascem com o seu próprio DNA, que a gente entende o que vamos lá, uma cinebiografia já nasce com um corpo, né? Uhum. E se a gente não consegue fazer a altura dele, a gente frustra o público. Se a gente quiser fazer também uma pirotecnia, também sai do DNA do que é, sei lá, essa artista que vai ser retratada. Sei lá, e aí a gente vai para filmes como o M8. O M8 foi feito ali de uma forma totalmente diferente, com uma proposta completamente diferente, e só pôde ser feito por causa do Minha Mãe é uma Peça. Uhum. O M8, assim, se o Minha Mãe der certo, amigo, distribuidor, colega, vamos fazer esse filme? Vamos. Aconteceu e, enfim, a gente pôde fazer esse filme que eu gosto demais, do M8, que é um filme que foi lançado no meio da pandemia, mas que tem uma relevância social. De novo, relevância, vou usar outra palavra, mas que tem uma importância mesmo enquanto obra, muito grande na vida de um diretor que foi para um outro lugar, né, que como o Jefferson, né, tocando o Jefferson B, que trouxe um ator como Juan Paiva. Olha como é doido, né, uma obra que não faz nenhum, lançado no meio de uma pandemia, que é um filme ali que está na plataforma, tá ali, existe ali, mudou a vida de não sei quantas pessoas. E outro dia eu, na minha querida Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, onde eu faço a minha formação em psicanálise, eu vejo, tem um filme que é proposto a ser estudado, que é o M8, pelos meus professores. E eu fico assistindo os meus professores dissecarem um filme que disseca um cadáver, né? Então, são decisões que vão... Eu não sei te explicar, não, Rafael. Essa foi a pergunta de ouro, né? Mas eu acho que tem um lance de sensibilidade e familiaridade, assim, que entram nesse caldeirão, né? Que, assim, uma pessoa que, como você, que se formou no meio desse crescimento do cinema, rodeada, né, de pessoas inquietas também e tal, e deslocadas, né, como você falou, que tem um certo olhar sensível para entender o que encaixa no mercado, assim, e que daí acaba brigando com esses blockbusters de uma maneira muito mais íntima, né?
aí, quando eu olho para os projetos novos da Migdal, que eu tô assim, radiante com esses projetos novos, porque quando eu fui ver, a gente tem o Descontrole, né, que enfim, sobre alcoolismo, saúde mental, com a Carolina Dickmann maravilhosa. Depois tem a cinebiografia da Cássia Eller, que também é uma artista incrível, que, sabe, tem uma das artistas que mereciam uma biografia, uma cinebiografia, né? E que finalmente a gente vai ter. Temos Rumo ao Aga, que é uma coprodução internacional sobre o atentado terrorista, né, em Burkina Faso. E Genio Zeppelin, da Ana Mulaert, que é uma adaptação lá da música do Chico, que eu acho incrível isso. E aí você pegou uma coisa que eu ia conectar, que era justamente essa sua formação em psicologia. Esses projetos são projetos que vocês escolhem ali fazer, que vocês falam, não, vamos pegar esses, e esses daqui tem alguma coisa que vai fazer a gente, né, tirar eles do papel, assim, porque você deve receber milhares de projetos, né, todas as vezes e tal. Essa sua formação em psicologia influencia de alguma forma o seu trabalho agora como produtora? Você está conseguindo ter esse olhar, né, psicológico para entender mais os personagens, os roteiros, os mercados? Como é que você está conectando isso tudo aí? Eu não sei, Rafa, é isso. Eu fui fazer a faculdade de psicologia, foi mais um recibo, aliás, do papai, né? Tipo, eu consegui entrar na faculdade porque eu terminei a faculdade de informática com o meu diploma, sei lá, 25 anos depois. O diploma que eu nunca tinha ido buscar, eu tinha pesadelo. Até outro dia eu continuava tendo pesadelo que eu não tinha me formado, gente. Porque eu nunca fui buscar o meu diploma. Eu tive que buscar o meu diploma para poder tentar ingressar na faculdade de psicologia. E até o último segundo eu tinha duvidado que eu tinha realmente terminado a faculdade. Eu não tinha certeza que eu tinha terminado a faculdade porque eu já estava num set de filmagem. Então eu não lembrava direito se eu tinha passado ou não. E aquilo ficou sendo um fantasma na minha vida por 25 anos, gente. Eu não fui buscar o meu diploma com medo de não ter me formado. Bom, me formei, veja bem, com a nota mínima possível para uma pessoa se formar, e com esse diploma eu entro na faculdade de psicologia porque eu comecei a me sentir meio emburrecida, enferrujada, só lendo roteiro, e ler roteiro, a maior parte dos roteiros são ruins. Você é muito feliz quando você vê boas histórias e bons roteiros, né? Mas assim, eu fui ficando... Não aguento mais falar só de coisa que vira filme. Eu quero... não dá mais. Tudo que eu leio como pensando se pode virar um conteúdo audiovisual ou não. É uma coisa que vai te enlouquecendo um pouco e vai te tirando um pouco o prazer do estudo e da leitura. Isso foi acontecendo comigo. Junto a isso, teve o Minha Mama Peça 3, que foi o que foi, né? E em seguida começa uma pandemia, mas eu vi o que tem de mais difícil no sucesso. Tem uma parte do sucesso que é maravilhoso, que é o sucesso em si, e a alegria de você ver realmente... Dá um orgulho, tem um orgulho nacional mesmo, sabe? Quando você faz um filme que invade a casa das pessoas, que as pessoas, quando sabem que você está envolvida nesse projeto, a pessoa sorri e já gosta de você, só porque você fez o negócio, nem sabe se você é legal ou não, mas já gosta de você. É um orgulho, é resultado de muito, muito, muito trabalho, é resultado de muitos sacrifícios familiares, inclusive, são decisões de vida e familiares também, né? Fazer esse ofício nosso, fazer parte desse trabalho. Mas tem um lugar muito... Às vezes a gente vive um ambiente bastante tóxico. A gente lida com egos grandes e vaidades e o pior é quando você se vê dentro desse mundo, quando você se olha no espelho e se vê igualmente com um ego inflamado e fora da realidade, sabe? Achando que é uma coisa que não é. Ali no Minha Mama Peça 3 foi o auge do sentimento de
daquilo que era feito numa produtora, que era uma casinha hippie no Jardim Botânico, essa coisa saudosista que a Marina estava falando, que o diretor conversou com ela, né? Feito de uma forma tão caseira, o roteiro tão caseiro, a gente lia tudo, a gente gargalhava, era outro tempo, era outro tempo de vida, era outro tempo de desenvolver algo. O Minha Mama Peça 3 foi um rolo compressor, era a gente se estapeando para participar do projeto, enquanto todo mundo, sei lá, as pessoas todos querendo um pedaço do Paulo Gustavo. E aí o Paulo Gustavo morre. E eu fiquei assim, eu não sei mais se eu quero fazer cinema. Chegou nisso? Cheguei, eu achei que eu nunca mais ia colocar o pé num set de filmagem na minha vida, depois do Minha Mama Peça 3. Eu perdi totalmente, naquela época, o gosto, me contradizendo já, né? Porque se afastou demais daquela coisa caseira que eu gostava tanto, sabe? Ficou burocrático, né? E ficou, sei lá, eu não sei, talvez eu tenha ficado com ciúmes também, eu queria o Paulo só pra mim, eu não sei também, tem essas coisas, e todo mundo tem um pedaço, e o jogo ficou de gente muito grande, virou um jogo de adulto. Ali me caiu uma ficha de adulteza, sabe? Agora não era mais fazer um filme, era falar com tipo, aos altos executivos, os donos da emissora. Foi para um outro lugar. E eu achei que eu não queria mais fazer, eu achei que eu já tinha feito tudo que tinha que fazer com Minha Mama Peça, sabe? Com Casa Grande, com o M8, eu achava, eu acho que eu não gosto mais. E isso eu falo agora porque eu voltei a gostar, tá? Só por isso. E eu acho que a faculdade de psicologia foi um lugar onde eu entendi que foi um distanciamento para mim muito importante do dia a dia, que é administrar uma produtora. Que não é fazer filme. Você ser dono de uma produtora é totalmente diferente de produzir um filme. Toda parte... Ter uma empresa no Brasil é um ato de heroísmo, né? Então, lidar com uma empresa, com funcionários, com dramas que são, né, de dentro de um microcosmos, junto com se envolver do jeito que eu gosto, pelo menos, de me envolver, né? Não é nem que eu gosto, é o único jeito que eu sei, na verdade, de fazer, que é dando tudo que eu posso para aquele projeto que eu acho que é a coisa mais importante do mundo naquele momento, que vai salvar o mundo de coisas, sei lá. Por alguns anos você acredita nisso. Eu achei que eu não tinha mais energia, não tinha mais saúde. A faculdade me fez ver e viver uma outra coisa que eu me sinto igualmente feliz e realizada. Isso foi muito libertador e isso relativizou muitos problemas cotidianos, assim, de ser uma empresária, não só uma produtora, ser uma empresária, querer se realizar criativamente e ao mesmo tempo pagar a conta do fim do mês, né? É complicado. São chips diferentes, né? São lugares diferentes cerebrais mesmo. Então a faculdade, eu acho que ela me deu uma salvou minha pele, assim, nesse aspecto. E aos poucos eu fui fazendo novas escolhas, assim, de projetos, né? Você começou a falar de projetos começando, lembrando do início da nossa conversa, da República dos Excluídos, né? Falando de uma alcoólatra, da Cássia, que era, né, a pessoa que totalmente fora do padrão social, né? Sim. Da Geni, que é a rainha dos desvalidos, dos excluídos, das prostitutas. Então, eu continuo no mesmo lugar, de me identificar com essa república de excluídos e ficar muito à vontade nesse mundo, sabe? E a faculdade meio que te reconectou, né, Yafa, Acho com que isso? Sim, e eu gosto muito de estudar, assim, ter um outro interesse que não seja só o cinema, o audiovisual, eu acho que me fez
me fez melhor como um todo, né? Eu adoro que meu filho mais novo agora está começando uma faculdade de psicologia. Eu acho que trabalhar com cinema, gente, assim, você carrega a tua família inteira junto. Não é uma coisa que você sai para trabalhar e volta. Você leva todo mundo junto, você volta com todo mundo. Meus filhos foram crescendo, nunca falaram daquele filme. Eles sempre chamam qualquer filme até hoje do nosso filme. Mamãe, aquele nosso filme. Desde pequenos, aquele nosso filme, Casa Grande, nosso filme, o Nação Ubuntu, mamãe, e a Geni nasce desse lugar familiar do nosso filme, porque a Geni é uma ideia do meu filho mais velho. A gente, na pandemia, ouvindo Chico Buarque, ele falando, mamãe, Geni é um filme, olha essa letra, isso é um filmaço. E eu olhei e falei, caraca, você tem razão. Cara de pau ainda, a gente mantenha, né, algumas características, né, ao longo da vida, e por que não tentar? E esse era um filme que rapidamente o Chico topou, né? Vamos dar um novo fim pra Geninha, né? Tantos anos levando pedrada, topa dar um novo fim. E eu tenho uma coisa que eu gosto muito, que eu fico talvez mais velha e analisada e medicada também, pensando em todo esse kit. Eu gosto muito de dividir, de compartilhar uma gestação, sabe? A Geni é uma gestação compartilhada com a Ana Mui Laerte, onde eu vibro, que é um filme com a assinatura dela, e que eu contribuo para que isso aconteça, assim como o Jefferson D com o N8, assim como agora o Diego com a Cássia. O Descontrole tem um lugar muito meu pessoal, né? Porque vem dos meus próprios excessos, desses preços que se pagam por nascer, né? Com um temperamento compulsivo, exagerado, inquieto demais. Mas tem uma ligação, de fato, entre esses projetos e tem uma ligação com essa... Não foi uma pausa, porque eu nunca parei de trabalhar. Porque eu empresária, eu continuei trabalhando, fazendo uma faculdade, fiz amigos de 20 e poucos anos que eu tinha maior desprezo e que viraram pessoas fundamentais na minha formação, e eu acho que deu uma equilibrada, deu uma reorganizada nas coisas, sabe? Mas é muito bom pensar, assim, que você pode ser muito feliz fazendo outra coisa que não aquilo que você está fazendo e que acaba virando... Tô ferrada. Se um dia eu não quiser mais, o que acontece se eu não quiser mais produzir? Isso me deixava perturbada. Eu tô presa a isso para sempre, né? Eu não tenho outra forma de viver. E é muito bom saber que você pode, sei lá, que você ama outras coisas. Tem outras coisas que... Eu ficava inquieta de não ter um hobby. Eu joguei tanta energia aqui, eu não tinha nenhum outro interesse muito grande, realmente. Lembro da minha sessão de terapia, né? Você tem que ter algum outro... Vai fazer um curso, de novo os cursos, vamos fazer um curso de alguma coisa. Eu comecei tudo quanto é curso, clube de leitura, clube disso, sei lá o que daquilo. Não cabia, não tinha espaço de tanto que ocupava, ocupa ainda, né? Mas mais regulado o cinema dentro de mim. Hoje, poder dividir um pouco é muito saudável. Muito saudável você ter um hobby, você ter uma outra coisa que te tire desse mundo que começa a parecer que é de verdade. Essa que é a questão, quando você começa a acreditar realmente em tudo que as pessoas falam de você, é um bom momento de você pular fora. Se você está acreditando, sabe? Um bom termômetro. É exatamente isso.
Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para você, ouvinte aí, para você fazer coisas diferentes, né, durante a sua semana. Má, pra Iafa ir se aquecendo ali, o que você trouxe de bom, Má, pra gente de Plano Detalhe aí pra essa semana? Olha, agora que eu voltei a fazer academia, porque eu tava podre, sedentária, eu voltei também a escutar mais podcast, né? Quando eu não tô escutando um heavy metal pra malhar na força do ódio, eu vou escutar um podcast. Fazia tempo que eu não escutava, né? Porque como eu trabalho com edição, eu não consigo fazer isso paralelamente, né? Eu tenho que escutar o que eu tô editando, então eu não escuto mais tanta música, tanto podcast quanto eu gostaria. E eu tô ouvindo um podcast pra malhar, o tempo passa rapidinho, você tem que fazer 1 hora de cardio, eu vou escutar. Não sei se vocês conhecem, é da Tati Bernardi, e ela convida um psicanalista para participar com ela, que é o Christian Duncan, ele é professor da USP, psicanálise, e chama Desculpa ao Transtorno. O podcast é rapidinho, vocês conhecem esse podcast? Conheço. Gente, é maravilhoso malhar ouvindo os problemas dos outros. Passa rapidinho. É um programinha de, 25 minutos, meia hora. O ouvinte manda um e-mail, uma carta, um telegrama, sei lá. E eles vão viajar em cima do que a pessoa mandou ali, né? Vou mandar um problema da minha vida. Gente, e aparece tanta coisa bizarra. E aos olhos da psicanálise, acaba que nada é bizarro demais, né? Sempre tem uma explicação, isso é muito louco. E a Tati é maravilhosa, né, mano? Ela é escritora, né? E eu acho que ela é estudante também de psicanálise, não sei. Ela é uma apaixonada pela psicanálise. Entusiasta. É muito legal o podcast mesmo. Não, é muito bom. E por ter um homem e uma mulher, assim, eu acho que o debate é sempre muito equilibrado, sabe? Para ambos os gêneros, assim, para você ter as duas perspectivas, é muito legal. E tem outro que eu tô escutando também, que é do Michel Coforado. Ele é antropólogo. Vocês já viram que ele tá aparecendo um monte de podcast agora, porque ele lançou o livro dele, Coisa de Rico, né? Ele ficou mais de 15 anos estudando a elite brasileira, a elite econômica brasileira. Né? E pode parecer muito nada a ver estudar os ricos, né? Mas ele entendeu muito cedo na carreira dele de que essa diferenciação, essa construção de diferenciação da elite para as outras camadas sociais, né? Ela tem um papel muito diferenciado no Brasil para manter essas desigualdades, a desigualdade social no país, assim. E aí ele tem um podcast também, que não é para falar só de coisa de rico, né? Mas que chama É Culpa da Cultura. E aí ele pega aspectos diferentes da cultura e sempre convida um outro profissional da área para comentar esse problema. Vou falar de culpa cristã. Aí ele chama alguém que estuda isso para falar. É bem legal também o podcast dele. Demais. Anotei aqui. Pois é, eu também. 2 podcasts aí sensacionais. É isso, além de fazer exercício, né, Má? Que fica mais uma dica para os nossos não, esse podcast hoje ele tá em prol da cultura, da educação, né? Porque a gente viu como é importante estudar. Fazer exercício físico também. Corpo, mente e espírito. É isso aí, tá aí. É isso. Iafa, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí, de dicas pros nossos ouvintes? Eu acho, minha dica maior é que as pessoas vão assistir Descontrole no cinema. Essa é eu só penso nisso, eu só falo disso, eu só vivo isso. Mas fora isso, eu soube que tem uma linda exposição no mar, aqui no Rio. Museu de Arte do Rio, para isso. É uma exposição linda que fica ali no centro. Eu vou pro Rio em abril, será que ainda vai estar rolando? Provavelmente, eu soube disso de ontem. Ontem me falaram, vem que tem uma exposição muito linda que você vai gostar. E é um lugar lindo que eu super recomendo. Qualquer pessoa de fora do Rio venha, mas cariocas também. Mas e ver Descontrole, sem dúvida nenhuma. Esse é o maior programa de todos. Se você quer malhar, malhe, vai ver Descontrole. Se você quer se exercitar com heavy metal, que nem Marina,
vai, depois vai ver descontrole, ou vai ver descontrole, depois volta, e depois conta o que eles gastaram. É sensacional, isso aí, tem que fazer um pouco de tudo. Bom, e para fechar aqui o plano detalhe, eu vou dar dois planos detalhes. Eu acho que um que vale muito a pena é justamente para você que está ouvindo e gosta de cinema, vá atrás do livro que a Yafa, né, participou aí, que é o Film Business, o negócio do cinema, que é um daqueles livros que deveria estar na estante de qualquer pessoa que ama cinema e quer entender como ele realmente funciona como indústria e tal. Tem a Yafa tá lá, mas tem outros profissionais também super gabaritados, e o livro te leva por uma jornada aí que começa na aquisição, né, de direitos de uma história e termina na conta que o cinema faz ao fim do mês. Então é um livro muito bom. Eu li... Que bom que você leu, nossa, fiquei surpresa. Eu li esse livro porque eu fiz um podcast, que foi o nosso podcast 500 aqui, em que eu fiz um episódio diferente, onde eu falava justamente assim, eu tive uma ideia de um filme. E aí, o que eu faço com isso? Como que eu faço essa ideia que está na minha cabeça virar efetivamente um filme e estar no ar? E aí eu falei, cara, para eu conseguir criar uma jornada disso, preciso ter um guia. E aí eu encontrei esse livro. E aí eu falei, cara, esse livro... E o livro deu assim uma base riquíssima e inclusive me ajudou, porque eu fui fazer entrevista com vários profissionais de cada etapa da jornada de um filme, e aí o livro tinha me dado essa substância ali e me ajudou justamente. A cada etapa tem sua lógica, tem seus riscos, né, tem seus jargões e tal, e o livro explica tudo isso em uma linguagem super acessível, sem abrir mão da profundidade e tal. Então eu queria deixar essa recomendação, né, para quem gosta, e vou deixar também uma outra recomendação, que daí, enfim, não é um filme brasileiro, mas é um filme que eu assisti recentemente, gostei, escrevi também uma crítica dele lá no Cinemação, que é o Valor Sentimental, que é talvez o grande concorrente hoje do Agente Secreto no Oscar, né? Enfim, é um filme que reúne ali um pai cineasta e suas duas filhas adultas, né, numa casa ali carregada de memória e tudo mais, e de feridas, né, que o tempo não cicatrizou. E aí o que poderia ser um melodrama barulhento ali e tal, vira um retrato delicadíssimo de como que a família é esse lugar, né, onde a gente se machuca e se ama ao mesmo tempo, quase sempre sem conseguir separar uma coisa da outra. É um filme extremamente sensível, com atuações maravilhosas, o elenco todo tá ali indicado ao Oscar, né, de atuação e tal, e você vai entender o porquê a cada cena. Então é um filme que trabalha muito o silêncio, e é um silêncio que faz barulho, né, que é um grito assim. E o Valor Sentimental chega muito forte no Oscar, com 9 indicações, inclusive disputando justamente o melhor filme internacional, mas é um filme que, acima de tudo, vale a pena ser visto por conta dessa sensibilidade dele, assim. Então fica a minha recomendação, tá na MUBI, para quem quiser assistir. E é isso, essas duas dicas, livro e filme aí pra você. Gente, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 634, batemos esse papo maravilhoso aqui com a Yafa. Yafa, tenho que agradecer, assim, de todo o coração você ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. Foi um papo que, né, um papo mais profundo, íntimo mesmo, porque não é todo dia que a gente conversa com uma pessoa que tá ali no dia a dia pensando cinema, entendendo o cinema brasileiro como você entende. E eu tenho falado para as pessoas que eu convivo e tal, que essa cultura, né, do Oscar e tudo mais, enfim, o grande público olha e valoriza
mesa, porque é o Oscar, né, e tal. Isso é só a ponta do iceberg, assim, para todo esse trabalho que é feito, né? E apesar da gente estar mudando um pouco a nossa cultura de produção no sentido de pensar nessas premiações internacionais, né? Que, enfim, a gente tem visto que precisa ser feita uma campanha lá fora e que isso vai dinheiro também e que tem que deslocar uma galera e tal. É muito importante a gente valorizar a cultura brasileira e a produção brasileira. E você é um dos pilares disso, porque é a pessoa que realmente está ali pensando em quais obras vão sair, né, do papel e vão ganhar as telas e vão impactar essas pessoas. Então, o seu trabalho é extremamente valoroso para gente que ama cinema, mas é valoroso também para quem consome cinema. Então eu tenho que agradecer você por todos esses anos de dedicação que você teve no cinema e que vai ter ainda. Agradecer pelas produções que você tem feito, pela inquietude e por se sentir deslocada. Agradeço por isso também, porque se não fosse isso, acho que a gente não teria essa IAFA tão talentosa e que nos presenteou com tantas obras incríveis. Então eu tenho que agradecer e agradecer o fato de você estar aqui e de trocar essa ideia comigo, com a Mai e com o nosso público, que é um presente. Então muito obrigado e por favor, para quem quiser saber mais de você, acompanhar os seus trabalhos e tal, se tem site, rede social, por onde que as pessoas te acompanham? Tem o meu pessoal, que é o @iafabrits, Instagram, e o da Migdal, que é onde tem mais informações, muito possivelmente, sobre os filmes, @migdalfilmes, que no Instagram, no LinkedIn, Facebook, em todas as redes acessíveis. Eu tô impactada com o que você falou, Rafa. Eu te agradeço muito pelas palavras, tá? Imagina. Foi muito boa essa conversa também, me fez fazer um monte de associações que eu não tinha feito ainda e obrigada pelas palavras que fazem, sei lá, a gente se reenergizar, né, para continuar fazendo, que tem um sentido, tem um porquê, né, o tal do propósito que a gente fica procurando a vida toda, né. Então, obrigada demais mesmo. E obrigada a você também, Marina, pela participação e escuta também. Não, foi excelente. Muito obrigado. Má, obrigado também pela sua participação. Você é uma excelente entrevistadora, Má. Acho que fica aqui o registro para que você faça mais entrevistas, seja aqui no Cinemação ou lá no Plano Sequência. Mas muito obrigado. E deixa também meios de contato aí, Má, para quem quiser acompanhar você e os seus projetos. Rafael tá carinhoso hoje, cheio de elogios. Ele não é assim, não, achava que ele era assim sempre. Mas é do Rafa isso daí, é sempre assim. Eu que agradeço, eu amei demais a conversa, eu tô assim, passada, em choque com a disponibilidade da IAFA, né? A gente sabe que ela mesma contou aqui o quanto ela é ocupada, tá no trabalho, tá no escritório até agora e tirou um tempo para conversar com a gente, não só tirou o tempo para conversar, mas foi muito generosa em expor tudo, me senti muito próxima na conversa, então eu tô muito feliz de ter participado. Gente, segue lá o Plano Sequência no Twitter, no Instagram. Houveram boatos de que o podcast volta no mês que vem. Então, por favor, não desistam de nós. São 4 pessoas para organizar tudo isso, é difícil, mas vem aí, a gente já escolheu o diretor. Então é @PlanoSecCast em todas as redes sociais, no Spotify, Plano Sequência Podcast. E é isso, Rafa, me chama, vamos entrevistar mais pessoas. Eu só queria falar uma coisa. Rafa, somos todos pato, tá? Você não está sozinho. Eu achei tão agressiva a pessoa falar isso pra você. Somos todos pato, mas você ficou de uma forma muito bonita. E eu me identifiquei também. Maravilhoso, obrigado, muito obrigado. É isso, pessoal, e antes de ir embora, deixa a gente te pedir 3 coisas bem rápidas e que fazem toda a diferença aqui pro Cinemação, né, continuar existindo. Primeiro, se você curte o podcast, avalie a gente no Spotify. 5 estrelinhas ajudam mais do que parece e você ainda leva o programa para mais gente que ama cinema tanto quanto você. Segundo, recomenda o Cinemação para alguém.
um amigo, uma amiga, alguém que sempre topa falar de filmes depois, né, da sessão, porque esse boca a boca é o que faz, né, o que mantém essa comunidade viva há tantos anos. E terceiro, e talvez o mais importante, se você acredita nesse espaço, considera se tornar um apoiador do Cinemação. O mundo ficou mais barulhento, mais agressivo e mais confuso. E o que a gente quer aqui é justamente o contrário. Um lugar seguro, acolhedor e inteligente para falar de cinema, trocar ideia, discordar com respeito e se apaixonar de novo, né, pelas histórias que a gente vê na tela. Ao apoiar o Cinemação, você ajuda a manter o podcast no ar e ainda entra para uma comunidade de verdade. A gente vai ter lives mensais, conteúdos exclusivos, bastidores, podcasts especiais e um grupo onde o debate é sempre saudável. E quanto mais essa comunidade crescer, mais coisas incríveis a gente consegue fazer. A gente tem projeto de cineclube, encontros presenciais, debates ainda mais profundos e por aí vai. Se esse podcast já te faz pensar, rir, discordar ou olhar, né, para um filme de um outro jeito, então vem com a gente, avalia, recomenda e, se puder, seja um apoiador do Cinemação. É isso, gente. O podcast Cinemação 634 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.